internautas, nós estamos começando a nossa rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Goiás para falar um pouquinho sobre as propostas, sobre a política, sobre o jogo eleitoral que deve começar para valer a partir do dia 15, já com o início das campanhas na internet e também logo em seguida na TV e nas ruas. Bom, nosso primeiro entrevistado de hoje vai ser o Major Vitor Hugo e, na sequência, de acordo com a agenda dos candidatos, nós vamos publicando as entrevistas. Vamos ser entrevistados aqui pelo G5 News o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, Gustavo Mendanha, do Patriota, Major Vitor Hugo hoje, e, em seguida, Volmir, do PT. São todos os candidatos, aqueles que pontuam nas pesquisas acima de 1%. Esse foi o critério usado pelo G5 News para escolher os candidatos. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o Major Vitor Hugo, como falei. Ele é Vitor Hugo de Araújo Almeida, popularmente conhecido como Major Vitor Hugo, tem 45 anos, é natural de Salvador, filho de Antônio Lázaro de Almeida e Marila de Araújo Almeida. É advogado, militar, servidor público federal e atualmente está no mandato de deputado federal. Vitor Hugo foi eleito deputado federal por Goiás em 2018, com 31.190 votos, totalizando 1,3% dos votos válidos. Neste período, foi líder da bancada do governo Jair Bolsonaro. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta já clássica. O que o credencia a ser governador de Goiás? Eu gostaria que o senhor falasse com quem está em casa por que o senhor vai disputar esse cargo e o que o credencia se o senhor conseguir chegar lá. Bom, primeiro porque eu estou aqui em Goiás há 20 anos, eu tenho uma paixão pelo estado de Goiás, pelas pessoas aqui. Aliás, eu sou casado com uma goiana, uma anapolina, meu filho é goianiense, eu tenho amigos aqui, família, e a gente se importa com a família, com os amigos, com o futuro dos nossos filhos e netos. E porque eu vejo no estado de Goiás um potencial muito grande que não está sendo corretamente aproveitado em diversas áreas. Eu vejo, por exemplo, na questão da criação de empregos. Nós temos aí a mineração, o turismo, a indústria de defesa, o próprio agronegócio, que poderia ser ainda potencializado a um espaço muito grande, a questão da infraestrutura. Estou falando a parte econômica, mas temos aí a parte da saúde. Imagina, nós temos aí uma possibilidade muito grande de cuidar melhor dos goianos, de prestar um serviço de saúde que chega efetivamente, não só aqui na região metropolitana, mas no interior, no entorno de Brasília. Então, quando eu vejo esse conjunto de possibilidades, de potencialidades, até o nosso presidente costuma falar sobre a comparação do Brasil com Israel, tudo que Israel não tem e tudo que o Brasil tem e não é. E a gente pode fazer essa comparação com o Goiás também. O Goiás tem uma capacidade muito grande para avançar em tantas coisas e, infelizmente, os governos anteriores aí não conseguiram aproveitar esse potencial. Tenho certeza que a gente vai aprofundar muito aqui, falando sobre o nosso plano de governo. E essa ânsia por aproveitar, por fazer. Eu sou oficial do Exército da Reserva, do Exército Brasileiro, da Reserva não remunerada. Nós somos formados para fazer, somos pragmáticos, práticos. E eu vejo nos políticos profissionais que nós temos aqui em Goiás, infelizmente, a vontade de não fazer, a vontade de compor politicamente, fazer amplas coalizões, de avançar na busca do poder pelo poder e esquecer da população. Então, assim, diante desse quadro, desse cenário, é que surgiu em mim, na minha cabeça, no meu coração, a vontade de colocar meu nome à disposição. Eu confesso que eu estava trabalhando para reeleição como deputado federal, mas Deus colocou essa vontade. Eu sei que muitas pessoas olham assim, como é muito improvável que isso dê certo, mas Deus faz os milagres através dos improváveis. E Deus escolhe as pessoas, capacita, e principalmente os improváveis, porque quando você escolhe a pessoa que já está consolidada, qual que é o milagre então que está sendo feito? Se ela já está posta. Então você pode ver, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, e é por isso então que eu decidi entrar nesse desafio, que eu sei que é muito grande, que é muito complexo, mas que Deus tem me colocado cada vez mais forte aí para em frente. Bom, como parlamentar federal, o senhor tem uma atuação muito forte. Eu conversei com alguns analistas, com pessoas ligadas à política, justamente para entender um pouquinho sobre o trabalho do senhor nesses últimos anos na Câmara Federal.
Esse trabalho e esse alinhamento do senhor com o presidente Jair Bolsonaro rendeu a 185 municípios mais de 325 milhões, ou próximo de 325 milhões de reais em emendas parlamentares. Só que o que a gente nota, deputado, é que o trabalho do senhor, apesar de ser extenso, do senhor viajar muito, conhecer bastante o Estado, ser municipalista, a população ainda não o conhece profundamente, ainda não conhece esse trabalho que o senhor vem realizando como deputado federal. Como que o senhor pretende fazer com que essa informação e que esses números cheguem à população num período tão curto de tempo como é a campanha eleitoral? Rafael, primeiro dizer que foi um trabalho muito grande realmente que nós fizemos aí para poder ajudar a maior parte dos municípios goianos. 185 cidades contempladas com 324 milhões de reais. 800. Então, quase 325 milhões de reais. Isso é realmente uma façanha para um primeiro mandato. Uma parte delas são as emendas impositivas individuais, que é aquilo que você vai entrar lá no portal de transparência e vai ter acesso. Uma outra parte são as emendas impositivas de bancada, e aí a minha cota nessas emendas, porque nós somos 20 parlamentares federais em Goiás, e cada parlamentar tem uma cota de aproximadamente 12 milhões de reais por ano. E também das emendas de relator, aquelas emendas que a gente busca junto ao relator geral do orçamento e que depois saem no portal como sendo emendas do relator, mas que foram indicadas por nós. Bom, então eu estou 324 realmente milhões, 325 milhões quase, e é um trabalho muito grande, mais de 130 milhões já pagos, mais de 115 milhões já empenhados, ou seja, com compromisso de pagar, em diversas áreas, mais de 100 milhões na saúde, educação e tal. Então, é um trabalho realmente municipalista, voltado para ajudar os municípios. E você pode perguntar assim para mim, mas você está preocupado em, desses 185 municípios, quantos prefeitos estão contigo? Sinceramente, não é minha preocupação. Eu nunca liguei para um prefeito lá para falar assim, se você não me apoiar, eu não vou mandar o recurso para ele. E aí prejudicaria a população? O próprio presidente Bolsonaro não fez isso com os governadores do Nordeste. Nenhum apoia o presidente. Todos são de esquerda, outros partidos de centro, mas que com viés de esquerda. E o presidente ia desamparar a população do Nordeste brasileiro. E foi a mesma coisa que eu quis fazer aqui. Eu simplesmente não olhei para a composição partidária, se iria me apoiar, se não iria. Eu ajudei a população na ponta da linha. A capilaridade agora, que é a sua pergunta, né? Como chegar nas pessoas? Apesar de ter ajudado muitos municípios, será que a pessoa lá na ponta da linha, será que lá em Cavalcante, né? Será que lá em Poço, para onde eu mandei, por exemplo, 600 mil para criar um centro de hemodiálise? Será que São Luís de Montes Belos, para onde eu mandei mais de R$1,5 milhão para construir um quartel do bombeiro? Será que lá em Águas Lindas, para onde eu mandei mais de R$20 milhões para equipar o Hospital Algo Novo? Será que as pessoas sabem? Realmente, esse é um grande desafio. Mas não ser conhecido, hoje, não ser tão conhecido não é uma desvantagem. Porque eu prefiro ser desconhecido, mas ter uma ficha limpa, do que ser extremamente conhecido, mas todo mundo saber que o cara é um bandido. E esse cara não vai crescer. Agora, o que eu tenho visto para todo mundo, ou com todo mundo que eu converso, e explico a minha origem, da onde eu vim, né, o meu pai, a minha mãe, meu pai engenheiro da Marinha do Brasil, oficial da Marinha do Brasil, minha mãe professora, o meu pai tendo vindo de uma família muito pobre lá no Rio de Janeiro. Meu pai caçava siri, caranguejo para poder complementar a alimentação da família dele, né, nos mangues do Rio de Janeiro. E depois ele se tornou engenheiro eletricista, formado na Federal do Rio de Janeiro, e na sequência oficial da Marinha. E foi ele que fez essa transição. Quando eu conto a minha história, que eu fui o primeiro lugar geral da Academia Militar dos Agulhas Negras, uma academia bicentenária, né, uma tradição muito grande, que forma os oficiais combatentes do Brasil. Tive uma experiência grande aí no Exército contra terrorismo. Depois fui o líder do governo na Câmara, já eleito deputado federal. Entre 513 deputados, o presidente vai lá e escolhe um deputado de primeiro mandato como eu, que nunca tinha sido prefeito, vereador, deputado estadual, nem mesmo síndico de prédio. Ele escolhe um deputado federal de primeiro mandato para representá-lo na Câmara dos Deputados, e a gente consegue aprovar pautas importantes, como a reforma da Previdência, a revisão da proteção social dos militares, o auxílio emergencial de R$600, eu que propus esse valor para o presidente, o BEM, o PRONAMP e tantas outras medidas. Quando eu conto a história para as pessoas, mesmo aquelas que não nos conhecem, começam a ficar bom. Eu começo a se interessar em conhecer,
e a grande maioria tem se convertido em apoiadores. Então, é um período curto, mas nós temos o apoio do presidente Bolsonaro. Ainda antes de vir aqui, recebi um telefonema da Coordenação Nacional da Campanha do Presidente para que nos próximos dias eu vá até Brasília para poder gravar com o presidente os programas eleitorais que vão passar na sequência aqui em Goiás, e onde o presidente vai efetivamente deixar muito claro o apoio. Tem muitos candidatos aqui falando, não, porque eu vou apoiar o presidente também, então é ótimo que todos apoiem o presidente, é uma luta contra o bem, do bem contra o mal, e que nós precisamos vencer para consolidar a direita no Brasil. Mas a população, aqueles que são de direita, conservadores, é interessante dar uma olhada quem que o presidente está apoiando. E é lógico que é o candidato dele, eu sou o candidato dele aqui. A única convenção estadual que o presidente participou durante esse período lá de 20 de agosto, de 20 de julho a 5 de agosto, a única convenção estadual que o presidente participou no Brasil foi aqui em Goiás comigo. Isso é um gesto, a política é feita de gesto. É um gesto muito eloquente, é o presidente dizendo, em Goiás é o Vitor Hugo que eu apoio para governador. Então eu estou muito feliz, estou tranquilo de caminhar, acho que a informação vai chegar a tempo. Temos visto o nosso crescimento nas pesquisas, começamos lá atrás em janeiro, quando ninguém imaginava que eu consolidaria, né, a minha posição como candidato, estava com lá 1%, 2%, e hoje já temos pesquisas registradas no TSE que nos apontam com 14,3%. E eu tenho certeza absoluta que a partir de agora vamos crescer ainda mais. Se formos ver a razão de crescimento, nós somos o candidato que mais cresceu, acho que em números absolutos, na diferença entre o que era em janeiro até agora, e também na razão de crescimento. Se for ver aí o quanto que a gente cresceu por mês, supere muito qualquer outro candidato que está aí, e a nossa projeção de crescimento para frente é muito maior. O senhor falou justamente dos prefeitos dos municípios que o senhor enviou várias emendas e que não recebeu apoio. O senhor se sente injustiçado? O senhor sente uma ingratidão por parte desses políticos? Como o senhor avalia esse retorno do trabalho que o senhor fez em relação aos prefeitos? Rafael, eu não tenho expectativa em torno dos prefeitos. Meu foco é a população, não são os políticos. Então, por exemplo, quando alguém critica assim, você está indo com uma chapa pura, né? Está indo com PL somente, uma chapa pura. Mas ela é pura, não é porque também, ou não é só porque nós estamos indo sozinhos, ela é pura em princípios, ela é pura em valores, ela é pura em vontade, em determinação de fazer o que é certo, de fazer o que é melhor para a população. Nós temos 5 prefeitos que nos apoiam hoje, de 5 cidades. As cidades? Petrolina, Ouro Verde, Alto Horizonte, Alexandre e Cachoeira Dourada. Então, esses 5 prefeitos são prefeitos corajosos, que colocaram a cara para fora da toca, como diria na infantaria do Exército. Por quê? Porque a máquina do governo estadual, infelizmente, ela é mortífera. Ela asfixia os prefeitos que são contra, politicamente. A máquina do governo estadual faz exatamente aquilo que eu não faria e que jamais farei, que é pensar no poder pelo poder, mesmo em prejuízo, em detrimento da população. Então eu não vou fazer isso. Lógico que eu me ressinto, acho que é de alguma medida uma deslealdade de quem foi muito ajudado, mas acredito que isso não me abala, porque eu sei que, no fundo, o que eu fiz foi certo, foi cuidar da população e não pensar no mundo político. Quando eu vejo as composições partidárias das coligações que foram formadas agora e evidenciadas ao término do período das convenções, você vê que é uma maluquice, cara. Você vê a composição do governador do estado. Tem até o PDT. Cara, o PDT é um partido de esquerda. A esquerda no Brasil é que defende aborto, que defende a liberação das drogas, que defende bandido, né, que apoiou o bandido do 9 Dedos, né, do ex-presidiário. Essa é a esquerda brasileira. Mas aí nessa composição, 10 partidos, mas e um deles é de esquerda. Mesmo que seja partidos de esquerda, mas que estão aliados, esses partidos eles têm seus eleitores. Você não acha que fica muito mais difícil disputar? Por exemplo, o governador Ronaldo Caiado tem 14 partidos na base aliada. É um número muito alto de eleitores e que já dá uma ampla vantagem ao governador em relação às intenções de voto. Você não acha que fica uma briga do Hulk contra... Davi Golias? Davi Golias, mas tá
pode nem ser. colocaria Davi Você não Golias. colocaria, você sabe que Davi vai ganhar. Entendeu? É isso. Pode ser. Eu concordo com Mas você. o senhor caracteriza que seria uma briga de Davi e Golias? Você que começou com o raciocínio, mas eu apoio, eu acho que você está certo. Eu não iria usar isso. No final, Davi vai ganhar. Ó, isso é bíblico. Eu vou dizer para você o seguinte. Não me importa o tamanho da coligação, não me importa a questão política. Sabe por quê? As pessoas hoje, elas se indignam, tanto quanto eu fico triste, chateado. Imagina, eu queria ser ali uma mosquinha ali, um microfone lá numa sala dessa, para ver o momento em que se deu o aperto de mão para uma coligação como essa. Sabe por quê? Algumas semanas atrás veio um cara falar comigo, de um desses partidos que está aí por aí, com outros, né? Doutor Hugo, você quer que eu declare apoio para você? Eu falei, quero. Preciso, tempo de TV e tal. Tá bom, faz o seguinte, passa o Detran para mim, quando você ganhar, se compromete a passar a Secretaria de Educação para o deputado tal, te dizer até o nome do deputado, a Secretaria de Turismo para o deputado tal, e aí, quer dizer, esse é o tipo de composição que eu não vou fazer. Sabe por quê? No fundo eu estou vendendo o futuro do seu filho, Rafael, do meu filho, do filho de vocês que estão nos assistindo aqui, por causa de uma composição política. E essa galera da política profissional, os políticos profissionais, eles só sabem fazer isso. A composição entre eles não é por causa de uma pauta, não é por causa de uma ideia, não é por causa de um objetivo comum, de uma vontade de fazer o bem da população, não. É a manutenção do poder pelo poder. É assim que eles colhigam. Pode ter certeza, se o governador atual tem uma coalizão, uma coligação tão grande de partidos, é porque o governo dele, o futuro e eventual governo dele, que não vai acontecer, estaria todo loteado desde já, todas as estatais goianas, todas as secretarias, tudo loteado, as vagas para tribunais, tudo já loteado, tudo já definido. É por isso que esses caras se unem. Não se unem em torno de uma pauta. Do nosso lado, ao contrário, nós somos o PL, o partido do presidente Bolsonaro, o partido que montou o governo no nível federal completamente diferente. O governo que foi montado pelo presidente, um governo técnico. Nós queremos fazer isso aqui, fazer um governo dos melhores. Eu já reuni, por exemplo, com as entidades médicas goianas e falei para eles assim, ó, quem que é o melhor médico, o melhor profissional de saúde, não importa se é homem ou mulher, se é baixo, se é negro, se é careca, se é cabeludo, não importa, eu quero saber quem é o melhor. Essa pessoa que eu quero que esteja aqui do meu lado para ser o secretário de saúde. Ah, mas o partido político quer indicar, meu irmão, não vai indicar. Ah, quem é o melhor engenheiro para ser o secretário de infraestrutura? Não vou colocar advogado para ser secretário de infraestrutura. Eu vou colocar um engenheiro para ser o secretário de infraestrutura. E quem é o melhor engenheiro para fazer? Mas aí, candidato, isso aconteceu realmente no governo federal. No início, o presidente Jair Bolsonaro colocou pessoas técnicas em seus ministérios. Mas de um período para cá, precisou abrir as pernas para o Centrão. Como que o senhor vai governar aqui em Goiás sem ter aliados, partidos políticos? Te trancam na Assembleia Legislativa e não aprovam nada. Como que o senhor vai trabalhar isso? Bom, olha só, quem escolhe a composição do parlamento, da Câmara e do Senado, e também quem vai escolher a composição da Assembleia Legislativa são os eleitores. E quem quer que seja que vá governar o país, eu torço de coração que seja presidente, e quem quer que vá governar Goiás, e eu trabalho muito para que seja eu, e tenho certeza absoluta que nós ganharemos no primeiro turno ou no segundo turno contra quem quer que seja, não importa quem esteja lá. Pode ter certeza, nós vamos ter que governar com um parlamento que foi eleito. Agora, eu não vou compor antecipadamente, não vou vender o futuro, não vou vender a eficiência, não vou vender o combate à corrupção para partidos políticos que só querem isso. Ou então, teve partido político que veio falar, quer que eu anuncie? Também quero. Então, arrume emprego aqui para minha esposa, para a esposa do secretário-geral. Vamos falar os nomes. Não vou falar. Vamos falar o nome desse deputado, vamos falar o nome eu quero dizer para você... É justamente a população poder escolher, candidato. Infelizmente, essa é a prática. A prática política é essa. Eu fui o líder do governo na Câmara dos Deputados. No momento de ruptura, eu fui eleito, o presidente também, criticando o parlamento. Mas, meu amigo, no dia seguinte, o parlamento que estava lá, eleito pelo povo brasileiro, tinha uma parte de deputados que eram do Centrão. E aí? E aí, eu pergunto para o senhor. Então, e aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o que o presidente Bolsonaro fez. Ele não abriu pernas para ninguém. O que sabe que ele fez? Ele montou um governo técnico, depois ele fez um decreto presidencial estipulando as regras para cada cargo tinha que ter um requisito
específico de escolaridade, de experiência, de idoneidade. E aí, com isso, depois que ele fez esse critério, estabeleceu claramente o critério, aí receber indicações de partido político a partir daí, não tem problema. A questão anterior era, no passado, e como foi proposto para mim aqui, eles queriam que passasse porteira fechada. Olha só, ele falou, o cara que falou comigo, eu quero que você passe o Detran para o deputado tal. O que ele queria com isso? Que o órgão inteiro fosse para ele. Ele ia mobiliar todos sob os critérios dele, para fazer a política para ele. E eu não tinha... difícil saber se é isso que esse político estava falando para mim, se isso não poderia ensejar, inclusive, a corrupção lá dentro. Então, nós queremos, lógico, evitar ao máximo a corrupção, combater e potencializar a eficiência do Estado. E para isso acontecer, temos que fazer um governo técnico. Porque o presidente fez um governo técnico, ele terá conseguido atrair até o final desse ano mais de R$1 trilhão, Rafael, para investir em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento, telecomunicações e óleo e gás. R$1 trilhão na infraestrutura federal da iniciativa privada. Num orçamento de 4,8 trilhões de reais, onde só tem em torno de 100 bilhões de reais para investir por ano, R$1 trilhão de dinheiro da iniciativa privada é muito dinheiro. A gente volta aqui para Goiás e pergunta quanto o atual governo do Estado vai ter conseguido atrair da iniciativa privada para desenvolver a nossa infraestrutura goiana. Como não montou um governo sério? Como montou um governo como esse, de coalizão, de partidos de diversas colorações partidárias, a maluquice de partido de direita, de centro, de esquerda, ou seja, ignora completamente o cenário nacional. E é um governo que não passa credibilidade. Os investidores nacionais e estrangeiros não querem investir. E aí a infraestrutura goiana fica nessa situação, com o aeroporto de carga de Anápolis, 400 milhões de reais investidos, 3 quilômetros de pista, sem funcionar, com milhares de quilômetros de rodovias estaduais, principalmente no norte e nordeste goiano, todo final do ano, por causa das chuvas, completamente alagado, lama, até o próprio governador ficou atolado no ano passado. E nesse contexto de dificuldade orçamentária, o governador decide aderir ao regime de recuperação fiscal, que vai ter seus bônus para o Estado, sim, em termos de diminuição de pagamento de dívidas e tal, mas vai ter um ônus muito grande, né? E o governador, ele focou só no bônus para ele, porque ele pegou lá 225 milhões de reais, 108 milhões de reais esse ano, 117 milhões de reais no ano que vem, e separou para quê? Para fazer propaganda oficial do governo. Então nós vamos renegociar o regime de recuperação fiscal, vamos criar um governo que tenha credibilidade com os investidores internacionais e nacionais. Nós estamos aqui em Goiânia a pouco mais de 200 quilômetros de todos os países do mundo, porque nós estamos a 200 quilômetros das embaixadas internacionais lá em Brasília. Cadê o governo estadual fazendo a promoção, né, dos nossos produtos para as embaixadas estrangeiras, para poder vender os nossos produtos para eles? Então, nós vamos fazer isso. Então, pode ter certeza, vamos montar um governo dos melhores, vamos retomar a credibilidade dos investidores, vamos trazer dinheiro da iniciativa privada para investir na nossa infraestrutura estadual e vamos, sim, vencer, se Deus quiser, e privilegiar o cuidado com a população. A gente, antes de entrar no plano de governo do senhor, tem duas perguntas ainda políticas que eu gostaria de fazer. Em relação ao trabalho que o senhor tem feito de campanha via rede social, de pré-campanha. A gente tem visto muito o senhor trabalhando a aliança da sua chapa com o presidente Jair Bolsonaro nesse alinhamento. Então, minha primeira pergunta é o seguinte: o senhor não tem feito muita campanha para aqueles eleitores já garantidos, que são bolsonaristas, que votam no presidente, consequentemente votam no senhor por ter o apoio do presidente, e esquece uma outra parte da população que não vota nem no Bolsonaro, nem no PT, e que estão aí ainda pensando em quem vai votar na próxima eleição? Rafael, eu sou uma pessoa, sou um político, um homem que tem lado. Eu tenho lado. Eu tenho um amigo aqui, que inclusive me ajudou, me apoiou na minha campanha para deputado federal,
e com orientações, principalmente, que ele fala assim, o político tem que ter cor, cheiro e lado. Eu tenho um lado, eu sou de direita e eu apoio e sou apoiado pelo presidente Bolsonaro e nunca vou esconder isso. Agora, eu tenho certeza que tem eleitores que estão ali no centro, às vezes estão em dúvida. É mais difícil hoje ter eleitor em dúvida em relação ao quadro nacional, mas tem ainda um percentual em dúvida. Mas eu, na minha visão, tenho claro assim, que a grande maioria da população brasileira e goiana apoia o presidente Bolsonaro, independente das pesquisas. Agora, eu acho que aquela pessoa que não tem uma coloração ideológica clara, vai olhar o plano de governo, vai olhar o que a gente vai discutir daqui a pouco. E vai ver que o nosso plano de governo é o melhor plano. Nós temos as melhores ideias para desenvolver o estado de Goiás. E isso vai ficar evidente. A pessoa vai olhar e falar, bom, ok, ele é o candidato do presidente Bolsonaro, ok, ele tem uma formação acadêmica boa, é formado na AMAN, é formado na Federal do Rio de Janeiro em Direito, tem pós-graduações, estou ciente. Ficha limpa, não tem nenhuma condenação, nem investigação e nem denúncia. Ok, não está na lista do Odebrecht, não tem apelido na lista do Odebrecht, né, como alguns políticos em Goiás têm. Ok. Agora, o que ele quer fazer com o estado de Goiás? E quando as pessoas analisarem isso, eles vão ver que nós temos o melhor plano. E não é um plano marqueteiro, é um plano feito por goianos, por pessoas especialistas. Temos médicos, engenheiros, psicólogos, administradores, professores, todos unidos, mais de 60 profissionais, trabalhando há mais de 6 meses. Ainda hoje, de ontem para hoje, eu virei à noite, lendo o plano mais uma vez, passei mais uma vez para alguns profissionais para ler. Está sendo coordenado por uma anapolina, que tem mestrado no exterior, em Harvard. Então, assim, é um plano consistente que ataca muitos dos problemas que os goianos enfrentam hoje e que aparentam não ter solução, mas que a gente vai apresentar, e tenho certeza, nós vamos apresentar esse plano de governo, e depois que nós assumirmos, nós vamos fazer um plano de ação detalhado, né? Eu, alguns anos atrás, fui visitar o estado de Pernambuco, e eles tinham uma sala de controle, assim, onde eles conseguiam controlar no detalhe. O governador poderia olhar assim e falar, eu quero ver o orçamento como está acontecendo agora, nesse momento. Aí ele via o orçamento do estado lá de Pernambuco. Ele apertava o botão, não, eu quero ver só o orçamento da educação. Aí aparecia o orçamento da educação, o mapa da educação, as regiões e tal. Não, eu quero ver aquela região ali. Aí projetava aquela região e aí tudo atualizava. Não, eu quero ver aquela escola. Por que aquela escola não está atingindo as metas e os indicadores que foram traçados no planejamento estratégico? Nós queremos chegar nesse nível de detalhe, de controle, de governança, de planejamento e execução. É uma coisa que, infelizmente, a gente não tem visto nesse governo, só se pensa em política. É política, política. A busca do poder pelo poder. Mas nós não, nós queremos ir no detalhe da construção de um futuro melhor para cada governo. Quando eu falo que o senhor está falando por um lado só, eu faço a seguinte pergunta logo em seguida. Eu tiro isso pela vice que o senhor escolheu. Ela é do segmento evangélico, inclusive é onde o presidente Jair Bolsonaro tem maior número de aprovação e de eleitores. Por que o senhor não escolheu alguém do agro, ou alguém ligado a algum movimento que possa atrair novos eleitores para que o senhor possa crescer durante esse período eleitoral? Rafael, o agro também está com o presidente Bolsonaro. Se fosse escolher alguém do agro, segundo o seu raciocínio, não estaria ampliando a base. Eu posso dizer o seguinte, são sinais. Eles nem todo o agro. Eu acho que 99,9% do agro está com o presidente. O que eu vou dizer para você? A escolha da vice, de novo, olha os vices, os demais vices. Ou eram inimigos do passado que se converteram por causa de uma questão política. Se pegar a escolha do vice do governador, poucas semanas antes da escolha do vice, no ano passado ele estava gravando vídeo batendo no governador. Se olhar a escolha do vice dos outros candidatos, por causa de uma questão política assim, mesquinha, da política baixa, da composição, né, da expectativa de poder. Não, eu convidei uma pastora evangélica do entorno de Brasília, uma mãe de família, né, uma conselheira tutelar, ou seja, cuidou de crianças vítimas de violência, cuidou das crianças lá da região do entorno, da cidade de Águas Lindas. São sinais. Primeiro, eu sou católico, o Wilder é católico, nós somos cristãos também, mas não queria passar uma imagem de que a gente estava, de alguma maneira, segregando. Não, nós queremos unir todos. Então,
Eu sempre falei isso, queria trazer alguém que fosse evangélico. Eu queria que fosse uma mulher, porque o pessoal tem nos acusado muito, acusado da direita, não, são misóginos, são machistas. Não, então, uma mulher. Os outros dois candidatos aí, adversários, não escolheram mulheres como vice. Então, nós queríamos sinalizar a importância da mulher, né, no jogo político, na entrada para a vida política, na disputa do poder. Então, as mulheres precisam ter espaço para poder influenciar também. E o Wilder fez isso também, convidou a Isaura, a esposa do senador. Inclusive, era cotada para ser sua vice. Sim, então, nas conversas decidimos dessa maneira. A sinalização para o entorno de Brasília, eu já morei lá em Lusiânia. Lusiânia é uma cidade, o entorno de Brasília é uma região que tem mais de 1 milhão de pessoas extremamente negligenciadas. Eles têm a impressão de que Goiânia está de costas para eles, distante, de que Brasília está de costas para eles, mesmo muito perto. Então, nós queremos sinalizar isso. Mas pode ter certeza, o agro vai estar contemplado conosco de todas as formas. Isso aí a gente já sinalizou. Aliás, um dos primeiros vídeos mais elaborados que nós fizemos foi lá em Rio Verde. Para demonstrar isso também, temos grandes apoiadores. Rio Verde, Jataí. Fiz questão de levar o presidente Bolsonaro nos últimos 2 meses em Rio Verde e Jataí, justamente para mostrar também a visão que o presidente tem, que é refletido também em nós, de valorizar aqueles que produzem, que levam o alimento para as nossas mesas. O produtor rural brasileiro produz 1/4 de todo o alimento consumido no mundo. Então, é claro que nós temos que valorizar, e isso está muito contemplado, mas são símbolos, né? Aí depois você vê a Isaura, né, que é a primeira suplente do Wilder, evangélica, esposa do senador mais bem votado na história do estado de Goiás, uma liderança empresarial, ou seja, estamos valorizando o empreendedorismo dos homens e das mulheres, estamos valorizando a liderança, estamos valorizando a família, Deus, né, liberdade. Então, ok. E o segundo suplente, um vereador de Anápolis. Então, os vereadores se sentem negligenciados pelo atual governo. Então, distantes, o governador não recebia vereadores, uma dificuldade muito grande para receber. E eles são aqueles que fazem a política na ponta da linha, que encontram com as pessoas no calor do problema lá, nas menores cidades, pode ser a cidade mais distante, menor de todas em Goiás, vai ter um vereador lá cuidando da população, tentando fazer o melhor trabalho que ele pode. Então, a sinalização, primeiro, para os vereadores. Segundo, para a cidade de Anápolis, uma cidade que tem sido abandonada. Infelizmente, a cidade tem um potencial imenso. Eu sempre falo aí, se a gente resolver o problema da água e da energia em Anápolis, tiver um pouquinho de vontade para resolver a questão do aeroporto de cargas, do centro de convenções, para potencializar a utilização do Porto Seco, meu amigo, Anápolis decola. Anápolis é o centro logístico do país. Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Centro-Atlântica, as 3 BRs, 414, 060, 153, a base aérea de Anápolis com o novo caça, o Gripen, e o KC-390, o novo cargueiro da Força Aérea, e mais o distrito agroindustrial, a questão da indústria farmacêutica. Tudo isso, né, esse combo, é um pacote logístico que não existe em nenhum outro lugar, talvez do país. Então, é um hub logístico capaz de levar ainda mais desenvolvimento para o oeste do centro-oeste brasileiro, para o norte brasileiro e para o nordeste brasileiro, a partir de Anápolis, né, com suporte e apoio de Brasília. Né, esse eixo Goiânia, Brasília, passando por Anápolis, é um dos eixos mais ricos do país e merece uma atenção especial do governo. Bom, você já falou um pouquinho aí já do plano de governo, né, das metas que o senhor tem caso seja eleito. E um dos projetos do senhor também em relação ao entorno é a Secretaria Especial do Entorno de Brasília. Como isso vai funcionar? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, principalmente para essa população aí que se sente distante, como o senhor disse, da capital goiana e um pouco abandonada também. Rafael, nós queremos criar secretarias especiais. A Secretaria Especial, na visão do nosso governo, é um grupo, são secretarias, são órgãos diretamente subordinados ao governador e que terão atuação transversal em relação às outras secretarias. Ou seja, todas as demais secretarias vão trabalhar em função do sucesso dessa secretaria e os assuntos delas são transversais em relação às outras. Então, eu vou dizer
as 3 secretarias especiais que nós vamos criar de imediato. Primeiro, a Secretaria Especial do Entorno de Brasília. Por todas as razões que eu já falei, o entorno de Brasília tem um potencial imenso, seja no turismo dos lagos, por exemplo, lá Corumbá 4, turismo religioso, por exemplo, com a cidade de Lusiânia, o turismo político, por causa da proximidade com Brasília, né? O turismo do agronegócio, né? Por causa da questão aí de Cristalina, o turismo dos cristais, Cristalina também. Então, veja, turismo importantíssimo na região. Nós temos aí a questão do agronegócio. Cristalina já é uma das cidades mais importantes no Brasil do agronegócio. É uma das maiores áreas irrigadas da América Latina, né? Então, assim, agronegócio importante para lá, a possibilidade do fomento à indústria de defesa nacional no entorno de Brasília por causa de Formosa, com artilharia de mísseis e foguetes, o Forte Santa Bárbara. Então, e eu poderia falar sobre essa questão da indústria de defesa, vou deixar um pouco mais para frente, mas vamos fazer esse recorte do entorno de Brasília. No entanto, apesar de todo esse potencial, o entorno de Brasília é completamente esquecido no que diz respeito à segurança. Eu morava em Lusiânia, olhava para fora assim, da janela do meu apartamento. De madrugada, muitas vezes, via tiro, nego atirando no outro lá. Polícia correndo para cima e para baixo. A gente não tinha coragem de ir, às vezes, num bar de noite, numa pizzaria. E aí você não consegue desenvolver economicamente, as pessoas ficam acuadas. Então, segurança, transporte. Quantas vezes eu morando em Lusiânia, trabalhava em Brasília, tinha que acordar de madrugada para não pegar engarrafamento na 040, tinha que ir por dentro, lá pelas FAI, ABC, Papuda, para poder chegar lá no plano piloto. Quantas vezes, de madrugada ou aos fins de semana, pegava o meu filho João Vitor, que é goianiense, pequenininho, quando ele passava mal, sentia mal, tinha que ir para Brasília, porque no entorno de Brasília, achar à noite e nos finais de semana no pediatra era impossível. Então, a Secretaria Especial do Entorno, todas as demais secretarias vão trabalhar em função disso. O entorno tem mais uma característica importante: está perto, está do lado das embaixadas. Então, a gente pode conseguir, sim, investimento estrangeiro, vender os nossos produtos para esses países, né? Então, bom, Secretaria Especial do Entorno. E mais, vou colocar alguém do entorno para ser o secretário ou a secretária. Então, já temos uma vice do entorno, uma Secretaria Especial do Entorno. A outra Secretaria Especial, também transversal, também diretamente subordinado ao governador, com assento, com sala para despachar aqui no Palácio, embora o do entorno vai ficar mais lá na região. Secretaria Especial da Inclusão. Nós queremos cuidar, todas as vezes que eu falo isso, eu recebo depois no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais pessoas falando: pô, graças a Deus que você está tendo essa visão. A Secretaria Especial da Inclusão para cuidar das pessoas, em especial as crianças com doenças raras, autistas, com síndrome de Down e outras doenças, outras vulnerabilidades, cuidar das mulheres vítimas de violência, dos idosos, então, dos portadores de deficiência. Então, todas essas pessoas vão ser cuidadas a partir da Secretaria Especial, portanto, transversal. Então, todas as demais secretarias vão trabalhar para o sucesso. Então, vai ter alguém pensando: a Secretaria de Educação vai trabalhar para que a Secretaria Especial de Inclusão fomente, trabalhe, inclua os mais vulneráveis em relação à educação, a de transporte, a de infraestrutura e assim por diante. Quando a gente fala em aumentar essa estrutura do governo, a gente também avalia os gastos que isso, ou investimento, como o senhor quiser chamar, que vai ter. O senhor já tem um cálculo de quanto isso vai custar? Se o senhor vai precisar cortar alguma secretaria, diminuir o tamanho da máquina para poder criar essas secretarias nessas regiões, ou o senhor só pretende criar e manter a estrutura do Estado? Não, vamos sim otimizar a estrutura do Estado, queremos diminuir cargos comissionados, queremos sim diminuir, porque isso aí é utilizado para fazer política. Hoje é assim, quantos R$1.000 de encargos tem o deputado tal? Aí vai depender do grau de quanto ele tem, demonstra o grau de fidelidade dele, o grau de adesão dele às teses do governo. Então, pode ter certeza que a gente não vai fazer isso. A gente quer ter, se um deputado quer indicar uma pessoa para ocupar um cargo, bom, é legítimo que se faça isso? É legítimo, desde que ele esteja, primeiro, dentro da escolaridade exigida para o cargo, seja idôneo, não tenha nenhum problema na justiça, e dentro da experiência exigida para o cargo. Agora, a gente não vai lotear todo o governo para poder fazer composições. Então, nós vamos fazer a avaliação.
sim, das estatais, né? Eu quero discutir, sim, a questão da Saneago, por exemplo. A Saneago, no plano de recuperação fiscal do atual governador, a Saneago ele quer vender 49% das ações até 2024 para poder arrecadar pouco mais de R$1 bilhão. Isso não vai funcionar. Ninguém vai querer comprar a ação de uma estatal que vai continuar sob o controle estatal. Nós temos que aproveitar o que o novo marco regulatório do saneamento, aliás, o presidente Bolsonaro trouxe segurança jurídica para várias áreas, para cabotagem com a BR do Mar, para as ferrovias, com o novo marco das ferrovias, para o câmbio, para uma série de coisas. E também para a questão do saneamento. Rio de Janeiro, Amapá, Espírito Santo aproveitaram, estão conseguindo atrair bilhões e bilhões de reais para desenvolver a infraestrutura de saneamento nos seus estados. Com destaque para Alagoas. Alagoas pegou 3 blocos de cidades, 70 cidades, 1 milhão de habitantes. Num bloco em particular, a expectativa era receber 2 milhões de reais de outorga, que é aquilo que a empresa paga para poder explorar o serviço. Veja bem, Rafael, 2 milhões. Sabe quanto que a empresa deu com medo de perder? 2,6 bilhões. 13.000% de ágio. Ao todo, nos 3 blocos, 4,5 bilhões de reais de outorga e outros 4,5 bilhões de reais de investimentos nos próximos 30 anos. Então, se Alagoas conseguiu arrecadar 9 bilhões de reais, por que Goiás vai se contentar com um pouco mais de 1 bi num modelo maluco que vende 49% das ações? Então, sim, nós queremos otimizar a máquina do Estado, queremos levar água e energia para possibilitar que o empreendedor gere empregos, gere riqueza, sim, aumente a renda das pessoas. Então, eu falei, Secretaria Especial do Entorno, Secretaria Especial da Inclusão e, por fim, Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos. Para ir ao encontro que você está falando, você está querendo fazer muita coisa. Vai ter dinheiro para isso? Nós queremos atrair os investidores estrangeiros, os investidores nacionais, da mesma forma que o presidente Bolsonaro fez 1 trilhão de reais, quase 20% do orçamento anual da União, a mais livre para poder investir na infraestrutura. Nós queremos fazer a mesma coisa aqui no estado de Goiás. Então, no seu governo, o senhor passaria a Saneago para a iniciativa privada? Meu governo, vamos discutir isso. Nós temos segurança jurídica para fazer, nós temos pessoas, temos apoio lá no BNDES, no Tesouro Nacional Técnicos, para modelar a concessão, de maneira que, por exemplo, Bacupari é uma comunidade quilombola, remanescente quilombola, nos arredores da cidade de Posse, lá no norte e nordeste goiano. 100 famílias, 80 crianças, sem água. Como é que pode a cidade de Caldas Novas, praticamente construída em cima de uma fonte inesgotável de água, ter falta d'água? Como é que pode a cidade de Anápolis ter falta d'água? Uma cidade com potencial. Então, isso precisa ser corrigido. Então, nós temos que aproveitar o novo marco do saneamento básico e que o presidente Bolsonaro aprovou, que eu era o líder do governo, ajudei a aprovar, e que o governador do estado era contra. Nós temos que aproveitar, sim, para poder resolver a questão da água aqui em Goiás e trazer novas indústrias. As indústrias querem vir, mas o governador aderiu ao regime de recuperação fiscal, não pode aumentar o subsídio fiscal. Como é que você vai trazer alguém se você não der melhores condições? É o ônus, né? É o ônus. Se você não pode dar subsídio, não tem água, não tem energia, como é que você traz? Como é que você gera novos empregos? Então, isso foi o que esse governo fez. Nós vamos fazer exatamente ao contrário. Vamos trabalhar saneado, né? Vamos compor blocos entre cidades, vamos estudar o modelo junto com o BNDES, com o Tesouro Nacional, vamos buscar parcerias na iniciativa privada para poder fazer com que a água e o esgoto, porque quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de saúde também. A gente vai lá, o investimento em saneamento reflete diretamente a economia, na saúde, em esporte, lazer, em saúde das crianças em particular. E aí isso impacta no desempenho escolar das crianças, que depois serão profissionais ainda melhores. É um ciclo que vai ser virtuoso, que vai ser criado com nossa gestão. Bom, nosso tempo está terminando, então eu vou fazer um bate-bola rapidinho aqui para o senhor conseguir falar um pouquinho mais do seu plano. Eu gostaria de saber, o presidente Bolsonaro ele teve um problema muito sério com o setor da cultura, né, um embate muito forte. Como será o governo do senhor em relação à cultura em Goiás? Se eu puder
Então, poder... o que nós queremos fazer? Nós queremos valorizar aquilo que é legitimamente goiano, aquilo que é nosso. Queremos dar vida para isso. Aí temos várias ideias, por exemplo, de aumentar o acesso, colocar um tótem do lado de cada monumento, de cada vou dizer, representação. Às vezes é um teatro, às vezes é uma casa, às vezes é um local específico, ou até natural, algo que seja mais voltado até para o turismo, né? Uma cachoeira, que seja histórico, que seja para que a pessoa consiga, com acesso à internet, inclusive, a pessoa consiga lá com o seu celular ler e ter acesso à informação e saber a história de quem está sendo contado. Queremos fazer circuitos aqui, como fomentar, realmente colocar para valer o circuito Cora Coralina, o circuito Bernardo Saião, que hoje existe, mas que não está sendo divulgado, não está sendo explorado, não estamos conseguindo trazer para cá os turistas, as pessoas, mesmo os goianos, para conhecer a nossa própria história. Então, pode ter certeza, a cultura vai ser... Queremos criar, por exemplo, um aplicativo para poder facilitar o acesso das pessoas que querem ter acesso ao fomento à cultura, incentiva recursos mesmo, a apresentação de projetos. Hoje, às vezes, é uma pessoa muito simples, ela tem um projeto na cabeça dela maravilhoso, seria excepcional para a gente, para fomentar a nossa cultura, mas ela não sabe como fazer um projeto. Eu teria dificuldade de fazer um projeto hoje, por exemplo, também, não é minha praia, mas a gente quer fazer um aplicativo para que ela tenha acesso aos editais e para que o próprio aplicativo guie a pessoa na confecção de um projeto e que depois vai ser julgado pelos comitês e tal, de maneira a democratizar o acesso aos recursos para o fomento da cultura. Educação? Educação. Primeiro, queremos aumentar o número de colégios militares. Hoje nós temos em torno de 63. É uma ânsia, uma ansiedade que as pessoas têm. Queremos trazer um colégio militar do Exército para cá, para Goiás. Goiás não tem. Queremos aplicar as boas práticas dos colégios militares, disseminar para os demais, valorizar os professores, os aposentados e os da ativa. Queremos potencializar a Universidade Estadual de Goiás, que foi abandonada pelo governo atual. Queremos integrar a Universidade Estadual de Goiás com os IF goianos, o Goiano e o Goiás, com a Universidade Federal de Catalão, de Jataí, e também a Universidade Federal de Goiás, de maneira a fazer um conglomerado, queremos valorizar o ensino técnico profissional para a formação de mão de obra, tanto para a indústria quanto para o agronegócio. Então temos um plano bom aí para a educação também. Saúde. A gente quer revitalizar o SUS. Nós temos um programa chamado Acredita SUS, que vai focar na atenção básica. A grande maioria dos problemas que nós temos hoje na saúde goiana diz respeito a uma falha na atenção básica. Muita coisa poderia ser resolvida já nas primeiras consultas e não são. Queremos terminar as obras, como, por exemplo, o Hospital Hugo 9, lá de Águas Lindas de Goiás, para o qual, como deputado federal, mandei mais de 20 milhões de reais. Queremos transformar as policlínicas em hospitais do futuro. Pouquinho de investimento em cada policlínica vai fazer com que a pessoa consiga passar um dia inteiro lá, resolver a vida dela. Dos mais de 150 mil procedimentos que estão na fila, uma parte considerável dessa fila consegue ser resolvida em um dia. Então vamos investir nas policlínicas e fazer com que as pessoas melhorar o sistema de regulação. Hoje a regulação está muito centralizada, a gente quer fazer isso em parceria com os municípios para que acabe com essas filas. As pessoas ficam nas filas nos hospitais, muitas vezes amontoados nos corredores, e isso é um absurdo num estado rico como o estado de Goiás. Infraestrutura, vamos trazer para dentro do governo, para dentro, primeiro, como eu falei, o governo dos melhores, que é o melhor engenheiro. Eu estive lá no clube de engenharia e já fiz os convites para eles. Eu quero que vocês me ajudem a indicar o melhor engenheiro do estado de Goiás, ou engenheira, para vir para o governo para ser o nosso secretário. Vamos trazer investimentos, vamos fazer o governo sério, o governo dos melhores, para que haja investimentos da iniciativa privada para cá, para poder. Vamos fazer um estudo do estado de Goiás para ver quais são as rodovias que tem goianos, que têm apelo econômico, que têm vontade da iniciativa privada de nos ajudar a asfaltar, duplicar e manter. Bom, essa nós vamos conceder, vamos junto com o BNDES, junto com os órgãos aqui do estado, construir um modelo de concessão que seja bom, como está acontecendo, por exemplo, com a BR-153, a Belém-Brasília, como está acontecendo com o contorno oeste de Goiânia, 060, 364, 452. Vamos fazer isso de maneira a atrair o investidor privado para desenvolver a nossa infraestrutura. Um minuto para o senhor responder impostos.
há possibilidade de redução ou de aumento? A minha vontade é diminuir os impostos, mas a adesão ao regime de recuperação fiscal limita que a gente faça isso. Mas pode ter certeza, um governador que seja próximo do presidente, como eu sou, vai ter abertura suficiente para, como eu quero fazer, e vou fazer, chegar no presidente e falar: presidente, vamos conversar de novo sobre o regime de recuperação fiscal, vamos aumentar um pouco mais o limite de gasto do Estado, porque nós temos muita coisa para fazer, com investimentos privados, mas também com investimentos públicos. Uma renegociação, então. Renegociação. Bom, a gente poderia falar muito mais aqui, tem muito assunto, mas nós temos aí pela frente uma campanha inteira. Eu espero que o senhor retorne aqui para bater um papo e para a nossa sabatina já na reta final aí da campanha. Agradeço muito, o espaço está aberto para o senhor fazer os agradecimentos e colocar alguma coisa que eu não me perguntei aqui durante esse bate-papo. Só para terminar, Rafael, bem rapidinho, nós queremos gerar empregos aqui em Goiás, nós precisamos fazer isso. Eu falei sobre a questão do turismo no entorno, mas isso poderia ser replicado para todo o estado de Goiás, e aí eu incluo também o turismo das cavernas, lá em São Domingos, Cavalcante, né, o turismo dos lagos em geral, não só como Corumbá 4, mas também o Lago Serra da Mesa e outros, das águas termais, tem Caldas Novas, mas também tem Cachoeira Dourada, tem uma fonte de água termal e salgada em Cachoeira Dourada, imagina, com propriedades medicinais. Podemos falar da indústria de defesa, eu falei lá de Formosa, podemos falar aqui de Goiânia, do Comando de Operações Especiais, de Anápolis com o KC-390, o novo Gripe. Por que nós não temos uma indústria de defesa fortíssima em Goiás? Queremos fazer isso. A infraestrutura nós já falamos. A mineração, e eu estou terminando, eu sei que você está melhorando já com a cara. Fica tranquilo. A mineração em Goiás, nós precisamos avançar, o potencial nosso é imenso. A gente sempre fala aí do ouro, do manganês, do nióbio, lá de Catalão, mas temos lá em Cristalina, também lá milhões e milhões de toneladas de quartzo. Do quartzo você extrai o silício, purifica ele no grau solar e faz células fotovoltaicas. Uma tonelada de pedrinha de aquário do quartzo ali na mina, R$250. Uma tonelada do silício purificado no grau solar para fazer célula fotovoltaica, R$250 mil, 1000 vezes mais. Aquela história do passado, a gente entregando o pau-brasil e comprando de volta lá, né? Ou agora entregando o minério de ferro e comprando computador, né? Importando computador. Então a gente pode gerar a indústria também da geração de energia solar, vai ao encontro das necessidades ambientais, então veja o quanto de coisa a gente pode fazer por aqui, meus amigos. Então vou me despedir, agradeço de verdade essa oportunidade. Quem não me conhecia, quem não me segue ainda, vai lá nas minhas redes sociais, é sempre Major Vitor Hugo, né? @Major Vitor Hugo, não tem C, não é Victor, é Vitor Hugo, e vai ser um prazer, uma honra ter vocês nos acompanhando nessa jornada, nessa campanha, nessa guerra, não contra as pessoas que estão no outro lado, mas contra o atraso, né? contra uma guerra contra tudo aquilo que nos impede de avançar, que vai começar agora no dia 16 de agosto. Um grande abraço, fique com Deus. Bom, eu conversei aqui com o Major Vitor Hugo, do PL, candidato ao governo do Estado pelo Partido Liberal e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente volta na próxima segunda com mais um candidato falando sobre política e as eleições 2022. Até o nosso próximo encontro.